Olá pessoal, eu sou Karen Kaiser, especialista em endodontia, também sou especialista em ortodontia e trabalho também com a parte de implantes e estética aqui da Clínica Specialité. Hoje, em mais um Momento Saúde Specialité, nós vamos falar então sobre a parte de próteses e próteses flexíveis, também conhecidas como próteses de poliamida, que é o material da prótese, tá? Então, essas próteses são muito procuradas em função delas serem próteses estéticas. Elas não possuem metal na sua composição. Eu vou mostrar para vocês o que são essas próteses, como elas são, tá? E vou falar das vantagens e desvantagens. As próteses convencionais, aquelas metálicas que muitos pacientes possuem e ainda fazem muita utilização hoje em dia, são próteses que eu não vou acabar demonstrando porque já é de conhecimento de muitos pacientes. Mas como a flexível é uma prótese que ainda não é muito conhecida, eu vou demonstrar. Inclusive tenho os materiais na clínica para demonstração para os pacientes que quiserem vir conhecer. Então, vou falar um pouquinho das vantagens, tá? E depois eu vou demonstrar. As próteses flexíveis são próteses, tá? Que além de conferirem estética no sorriso, elas são próteses que são hipoalergênicas, tá? Então, pacientes que possuem alergia ao acrílico da prótese convencional não vão ter este problema com a prótese de poliamida, que é a prótese chamada de flexível. Nesse caso, os pacientes têm uma boa aceitação, né? Então, eles passam a próteses que antes incomodavam, machucavam, deixavam a gengiva avermelhada, para próteses que não vão conferir essas inconveniências, né, de dor e desconforto. Além disso, ela é uma prótese que é inquebrável. Além disso, essa prótese possui um certificado de autenticidade do material. Então, a gente não tem como oferecer para o paciente uma prótese que não seja de poliamida, porque cada prótese vem com seu certificado individual do material. Esse material é um material importado, não é um material brasileiro. Então, em função disso, é uma prótese que possui um custo um pouquinho mais elevado, mas não difere muito da prótese convencional metálica, tá? Então, os pacientes me perguntam, essa prótese a gente pode utilizar ela tanto com todos os dentes, que a gente chama de prótese total, ou ela só pode ser confeccionada do modo parcial, que seria a prótese parcial removível, chamada na odontologia, que são menos dentes. Então, a resposta é: qualquer tipo de prótese pode ser feita na prótese flexível, tá? Tanto a total quanto a parcial. Então, os pacientes que desejam fazer esse tipo de prótese, eles podem vir para conhecer. Claro que a diferença maior entre a total e a parcial é que a prótese total, ela não vai possuir a flexibilidade do material por possuir muitos dentes, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado. E qual seria a vantagem, então, se ela não é flexível? Então, a vantagem da prótese total é a adaptação, pois ela tende a ficar, dependendo do tipo ósseo do paciente, do tipo de mucosa que ele tem ali no palato, a ficar um pouco mais aderida que as demais que são feitas em acrílico, tá? Então, agora eu vou demonstrar para vocês, tá? Como ela se apresenta, a prótese flexível. Vocês podem acompanhar no Face, a gente tem vídeos também dessa prótese, quem tiver interesse. Então, aqui nós temos 3 tipos de prótese. Esta é acrílica,
esta é a que a gente chama de flexível, que seria a poliamida, tá? E essa também flexível, tá? Aqui é o certificado, que não é só para demonstração. Por que ela é chamada de prótese flexível? Porque ela possui essa movimentação ao colocar e tirar, tá? Então, esta prótese que eu estou demonstrando, eu possuo ela já há 5 anos no consultório e ela não perdeu a forma. E eu faço sempre o mesmo movimento para que os pacientes entendam o que a gente chama de flexível, tá? Então, ela encaixa, ela não possui metal, como podem ver, e ela encaixa no modelo como a outra prótese. Porém, não possui grampos metálicos, né? Os grampos que a gente chama são termoplastificados, tá? Então, espero que vocês tenham conhecido um pouco mais sobre as novidades que a gente trabalha na clínica, apesar de já trabalhar bastante tempo com esta prótese, ela não é muito conhecida, tá? Então, convido vocês a uma consulta para que possam conhecer melhor e ter maiores explicações sobre estas próteses e também para ver se o seu caso está indicado a utilização de uma prótese flexível, tá bom? Muito obrigado, nos sigam nas nossas redes sociais, até um próximo Momento Saúde Especialité. Porque a sua saúde é especial para nós. A Clínica Médica e Odontológica Especialité apresenta novas instalações com uma infraestrutura completa com atendimentos especializados em cirurgia plástica, cardiologia, traumatologia e ginecologia, dispondo de exames diagnósticos de morfologia fetal e cardiologia. Novidades em odontologia, estética e reparadora. Atendimentos em fisioterapia e nutrição. Clínica Especialité, Rua Voluntários da Pátria, 1767. Olá pessoal, então continuando um assunto que já foi me solicitado sobre como cuidar as próteses, tanto removíveis, convencionais, parciais ou totais, como fazer nossos cuidados com as próteses dentárias, né? Então, em mais um Momento Saúde Especialité, eu, a doutora Karen Kaiser, vou falar então para vocês sobre os cuidados protéticos. O que a gente tem que fazer? As próteses, em primeiro lugar, elas não podem ficar para a vida toda na boca sendo a mesma prótese. Elas devem ser trocadas. Por quê? Porque nós possuímos, quando confeccionamos uma prótese, o material da prótese possui poros, tá? E esses poros são responsáveis por acumular fungos, bactérias, dentre outros, né? Então, sujeiras, manchas, né? Então, para que a gente tenha uma prótese sempre limpinha, né? Desinfectada e cuidada, a gente precisa fazer a troca das próteses em uma média de 5 a 6 anos. Estendendo um pouco mais, pacientes com 10 anos de prótese já possuem uma prótese com bastante desgaste, né? Desgaste esse de dentes, de acrílico, ósseo, que já não adapta tão bem quanto recém tinha sido feita há 10 anos, né? Então a gente precisa trocar as próteses, né? Quando se tratam de próteses removíveis, sejam totais ou sejam parciais. Com relação à higiene da prótese, doutora, mas se eu fizer o cuidado, se eu cuidar direitinho, eu não posso usar mais tempo? Tu vai conseguir usar uns 5 a 6 anos ela com uma higiene boa, que ela fique sempre limpa, desinfectada, etc. Mas a gente tem um problema ósseo, que a reabsorção óssea a gente não consegue estabilizar no paciente, né? Então o paciente fez extrações dentárias, aquele osso vai se remodelando ano a ano, então chega ali por 5, 6 anos, é recomendado fazer a troca das próteses. Claro que pacientes aguentam um pouco mais, dependendo da situação e do paciente, do caso clínico. Então assim, como limpar as próteses, né?
A limpeza da prótese, ela deve ser feita diariamente, né? A cada vez que a gente escovaria os dentes ou após alimentações, a gente deve remover a prótese, higienizar a prótese, escovar a prótese, limpar como se fossem os nossos dentes, né? Então, para que mantenha ela sempre desinfectada. Eu recomendo para os meus pacientes que eles coloquem a prótese sempre de molho em alguma solução que seja recomendada para uso de limpeza de prótese, né? Hoje no mercado a gente possui muitos, né? Então, se tu chegares na farmácia ou fizeres alguma consulta com algum dentista, eles vão lhe recomendar os de preferência de cada um, né? Então, claro que eu não vou citar marcas para vocês, mas se vocês tiverem dúvidas e quiserem entrar em contato pelo Facebook ou pessoal, a gente tem como dar uma esclarecida via consulta também, tá bom? Então aguardo vocês para que, se tiverem dúvidas ou tiverem com as próteses antigas e queiram trocar, ou queiram ver se a sua prótese tá boa, se não tá, se tá gasta, a gente também está à disposição aqui na clínica. Muito obrigada, aguardo vocês em um próximo programa da Clínica Especialité. Obrigada.